Olá pessoal, estou de volta aqui com vocês falando mais um pouco sobre planejamento sucessório. Sempre tentando demonstrar as vantagens e desvantagens entre um sistema e outro, né? Mostrando sempre qual seria a melhor opção. Em vídeos anteriores falamos um pouco do porquê, né, que a holding familiar é um excelente sistema de planejamento sucessório. No entanto, para que a gente possa aprofundar ainda mais esse tema, achamos importante explicarmos, né, por que os outros sistemas que existem não são a melhor opção. Por que a Hold traz essa tranquilidade, é mais barata e realmente é mais benéfico para os seus herdeiros. Tá? Então, primeiro, nós vamos sempre buscar fazer essa comparação. Tá certo? Nós já falamos de inventário, nós já falamos de testamento, e eu quero hoje falar um pouco aqui com vocês sobre o expediente muito utilizado, inclusive, que é a doação dos bens em vida, né, com reserva de usufruto. Será que essa é uma boa opção, se tratando de bens imóveis? Será que realmente é isso que a família busca? É muito comum as pessoas procurarem escritórios jurídicos, advogados e dizerem o seguinte: olha, eu tenho aqui um imóvel e vou antecipar, né, a herança dos meus bens em vida para os meus filhos. Vou doar esse imóvel para o meu filho e vou gravar lá no registro de imóveis a reserva de usufruto, que assim eu fico sob o controle do patrimônio. Bom, isso seria uma boa possibilidade se não fosse os percalços, né, e as dificuldades que muitas vezes a vida real nos traz e pode acabar atrapalhando esse planejamento que se quer fazer. Toda vez que eu estou falando sobre esse assunto especial sobre doação, faço questão de dizer isso através de um exemplo que eu estudei, né, na época que eu estava estudando a questão de holding familiar, e que, embora não tenha acontecido no meu escritório, serve bem para ilustrar o problema que pode ocasionar com a doação, mesmo tendo a reserva de usufruto. E para esse exemplo, eu vou utilizar, claro, dois nomes fictícios, tá? João e Maria, ok? E dizer o seguinte: João e Maria eram um casal que constituiu ao longo de sua vida um patrimônio muito grande, né, composto de a maior parte de imóveis. João e Maria tiveram 4 filhos e em determinado momento da vida eles decidiram que iam fazer essa antecipação, né, de herança através de um sistema que eles achassem mais adequado. Tá? Então, e o que eles fizeram? Eles resolveram, João e Maria, pegaram cada um desses imóveis, com valores diversos, onde um era mais caro que o outro, ficavam em lugares diferentes, tá certo? E, enfim, pegaram esses imóveis, todo aquele patrimônio, e doaram, né? Constituíram ao longo da vida, e doaram para os seus filhos. Doaram um quarto de todos esses patrimônios para cada um de seus filhos. Então, cada um de seus filhos, eles tiveram um quarto desses patrimônios doado pelos seus pais com reserva de usufruto. Ocorre que um dos filhos de João e Maria estava no momento de dissolução, né, do seu casamento. Estava se divorciando, na verdade, da sua esposa. Era um divórcio complicado, pelo que eu li, era um divórcio litigioso, e estava aguardando ainda, após a doação, a prolatação da sentença. Acontece que nesse meio tempo, João e Maria receberam uma proposta para um desses imóveis, que era um terreno, né, estava no chão ainda, e para que ali fosse construído um empreendimento, um prédio, né? Em contrapartidas, eles receberiam, por conta disso, o número X de unidades, né, como permuta. Algo bem comum, aliás. Esse negócio era fabuloso do ponto de vista financeiro, envolvendo um valor assim extraordinário em relação ao bem que eles possuíam. Não me recordo aos certos valores envolvidos, mas também não faz muita diferença. Mas lembro que a transação iria quadruplicar, mais ou menos, o patrimônio da família. Né? No entanto, o tabelião do cartório de registro, né, de ofício de notas, disse que precisaria da assinatura da ainda esposa do filho. Vejam bem, nesse momento, João e Maria são apenas usufrutuários do patrimônio. Eles já tinham doado os imóveis para todos os filhos, certo?
e ficaram como usufrutuários. Eles apenas possuíam o usufruto do bem. Aqueles que tinham a propriedade, ainda que nua propriedade, eram os filhos. Né? E vejam bem, apesar do filho já ter de fato, um dos filhos já ter de fato se separado da mulher, e apesar daquele imóvel ter sido dado em doação, e apesar ainda dele ser casado pelo regime parcial, de comunhão parcial de bens, e o imóvel dado em doação não se comunicar com esse regime de casamento, o tabelião, vejam, isso aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Informou para a família, para o patriarca, que não poderia fazer a escritura sem a participação da esposa, da então mulher do filho. Ela teria que assinar como assistente, como uma interveniente. Ela não daria a conhecida ortogustória, né? Mas tinha que participar como assistente. Né? O que o tabelião dizia é que não poderia lavrar a escritura face a uma determinação, né? Uma ordem da Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, né? do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí, pelo que eu tive conhecimento, a família buscou, né? No case que nós estudamos, tentar, via justiça, fazer a supressão dessa obrigação, dessa necessidade de assistência da mulher do filho. Né? Alegaram a desnecessidade da ortogustória, alegaram que os bens eram doados e que não se comunicavam com o regime de casamento, enfim. Eles falaram, alegaram tudo que a lei determinava em relação àquele assunto. E pelo que eu soube, o caso em questão, o escritório conseguiu, né, eliminar, só que isso demorou alguns meses. Não foi de imediato. A gente sabe da demora do judiciário, muitas vezes por excesso de trabalho, e acabou que a causa teve êxito, mas levou alguns meses. Nesse meio tempo, a construtora pegou alguns terrenos vizinhos, né, da vizinhança e executou, né, o seu projeto. Ela não tinha tempo a perder. Com isso, João e Maria, que quiseram proteger os filhos, doando em vida os bens com reserva de usufruto, né, achando que com isso teriam mais poder, né, que isso ajudaria a gerir o seu patrimônio, perderam uma ótima oportunidade de levar o valor, elevar, né, o valor do patrimônio da família a um patamar maior. Esse caso é um bom exemplo para demonstrar que a doação de bens em vida, com reserva de usufruto, apesar da reserva de usufruto, não é o melhor caminho. Não é a solução, não é o que vai eliminar, na verdade, os problemas dos seus herdeiros. Além disso, na hora que você faz a doação de um bem imóvel, do ponto de vista tributário, né, quando se fala de recolhimento, né, do ITCMD, o mesmo recolhimento do inventário, né, porque o ITCMD é o imposto de transmissão causa mortes ou doações, tá certo? Então é o mesmo imposto. Na hora que você vai recolher o imposto, a base de cálculo, tanto na doação quanto no inventário, como nós já falamos, é o valor de mercado, é o valor que o imóvel vale hoje, né? Ao contrário do que acontece com a holding, que é através do valor que você comprou, né? O valor que está declarado no imposto de renda. Então é bom dizer isso, porque nós já falamos sobre essa questão, né? Quando falamos da economia tributária da holding em relação ao inventário, e o que acaba sendo uma outra razão, né, da verdade, do porquê, além dos que nós já falamos, que a doação de bens em vida com reserva de usufruto, se tratando de bens imóveis, tá? Não é o melhor caminho, não é a melhor solução, não é a coisa mais adequada. Beleza, meus amigos? Até os próximos vídeos, tá? Onde nós iremos, todas as vezes, buscar mostrar um pouquinho nesses curtos vídeos essa questão do planejamento sucessório e qual seria a melhor opção. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo.